Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Paróquia São João Batista para celebrarmos o 12º domingo do tempo comum e o 7º dia da novena em louvor a São João Batista. Hoje vamos rezar pelas seguintes intenções: Anderson Ramos da Silva, 7º dia, pelos nossos aniversariantes, Eleusa Pereira Araújo, Job Dantas Barbosa, Maria Luísa Rezende, Aline Ferreira Cardoso, Fânia Aparecida de Oliveira, Fleurilene Moreira da Costa Ramos, João Martins de Faria Neto, João Batista de Souza Santarém, Luiz Fernando Mendonça, Delci Rodrigues Camargo, Neide Aparecida Nascimento, Olgair Maria Rodrigues Dutra, Camila Cirache Rubino Santos, Clarice Lobo Portugal da Cunha, Marlon Rodrigues Ribeiro, Tatiele Silva Alves, Maria Tereza da Silva Nunes, Marlene do Nascimento Barbosa, Clarice Maria de Rezende de Medeiros, Mateus Rodrigues Lima, Eudinei Daniel da Silva. Pela saúde de Joaquim Alves Carrijo, Abadia dos Santos Peixoto, Gracemília Ferreira Silva e Alice. Em ação de graças, a conversão e libertação de Nivaldo Flávio e família, pelo início e continuidade das colheitas da família Barbosa. Com alegria, iniciemos. Antes que te formasse dentro do seio da sua mãe, antes que tu nascestes, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-me, e que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar-se a voz de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar-se a voz de meu peito. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste 7º dia da novena, em honra do nosso padroeiro São João Batista, vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Pressionada pela mãe, ela disse: "Dei-me aqui, no prato, a cabeça de João Batista." Depois a cabeça de João foi levada no prato, foi entregue à moça e essa levou para sua mãe. São João Batista foi morto no ano 27 da era cristã. Seu dia é celebrado pela religião católica como uma festa popular no dia 24 de junho e seu martírio é lembrado no dia 29 de agosto. Neste momento do ato penitencial, irmãos e irmãs, vamos pensar nas nossas dificuldades
nos nossos medos de enfrentar as diversas situações. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Cantemos o nosso ato penitencial. Eu confesso a Deus a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós, como Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz a
Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se encobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes vedisto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, como o mar de todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade de mim, irá testemunhar. E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, celebrando o 12º domingo do tempo comum, no 7º dia da festa, em louvor
ao nosso padroeiro São João Batista, nós vamos meditar hoje sobre os medos. Tantas coisas nos passam pela cabeça que nos enfrentam ou que nós enfrentamos. Hoje, Dia Nacional do Migrante. Quantos dentro de uma nação que migram de um lugar para o outro e não tem medo? Vejamos os que saem do Paraná para Minas Gerais, os nordestinos que vão para São Paulo e aqui param, no meu caso, né? E tantos outros lugares, e o Brasil fica uma misturança, e todos com vontade de superar as dificuldades e acabam confiando somente naquele que é tudo na nossa vida, Deus. Seja o que Deus quiser e põe-se na estrada. E muitos encontram dificuldades variadas. Para nos ajudar nessa busca do medo, ou de superar o medo, nós vemos algo interessante para nós que acontece do norte ao sul, aqueles probleminhas que temos, seja aqui, seja Belo Horizonte, BH, né? Como todos a gente fala, os íntimos chamam de BH, né, dona Vânia? Ou em qualquer lugar do nosso país, onde você participa conosco desta liturgia, vai saber, o problema também está aqui, nas comunidades, na vizinhança. E quando nós olhamos a primeira leitura do profeta Jeremias, a gente vê justamente essa questão. Quando muitos estão à espreita como um gatinho que está tentando agarrar sua presa, ou como uma serpente que passa por cima das folhas, das folhagens, e de uma forma tão sutil que não consegue fazer com que aconteça o barulho da sua presa. Às vezes acontece isso nas nossas comunidades, quando se deseja que algo aconteça de mal com os próprios colegas das pastorais, por exemplo. Quando desejamos que a própria comunidade se destrua, porque não deu certo para mim, não pode dar certo para ninguém. São problemas que existem, infelizmente sim. Mas olha o que o profeta Jeremias nos fala. No versículo 10 diz assim: todos já ouviram? Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Quando vai, como é que diz? A palavra é esquisita, né? Mas vai vomitando maldade, calúnias. Se não pode comigo, então vou fazer tudo para que aconteça o mal, e vai disseminando
né? Vai espalhando o veneno. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. E muitos caem. São os fake news das comunidades. Que os problemas, já ouvi muitos dizerem que problemas só mudam de endereço. São os mesmos, ou quase os mesmos. Mudam as nomenclaturas. Talvez todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa algum engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar. Que alegria! Que alegria! Sabe o que o profeta Jeremias diz? O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Olha, aqueles que se acham perseguidos, tem que confiar. Não dê ouvidos, não dê atenção. Se você confia no Senhor, olha o que acontece com João Batista. A coragem que nós vimos ontem, a coragem de denunciar aquilo que não é correto a Herodes. Não é conveniente, não é certo você ficar com Herodíades, a sua cunhada. E ela esperou o momento certo. Aí vem a história que a Elisandre contou agora sobre a morte de João Batista, quais foram as causas. E muitos, infelizmente, ainda são vítimas de tudo isso. Se nós estivermos com o Senhor ao nosso lado, eles serão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. E nós vemos também na carta de São Paulo aos Romanos, quando ele vai dizer assim: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. E aí, nós nos encontramos dentro desse mesmo contexto de não ter medo. E Jesus fala por 3 vezes no evangelho que nós ouvimos agora: não tenhais medo. Muitos têm medo dos homens por causa das calúnias, por causa das invenções de fake news e por aí vai. Por vigiar 24 horas a vida do outro para ver se é tomado por alguma coisa, né? Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Devemos temer aqueles que matam o corpo e a alma no inferno.
Jesus nos fala. Não tenhais medo. Quando Jesus fala, e é interessante, ele vai dizer assim: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Se vende é porque tem valor. Não é isto, Pedro? Se vende é porque tem valor. No entanto, ele diz: não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vocês, quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Ontem eu falava, mesmo se nós não tivermos cabelo, Deus sabe quantos cabelos você tem. O que poderia ter nascido ou que caiu, mas o lugar está lá. Deus sabe, Deus conhece. Aí depois ele diz: não tenhais medo, vós valei mais do que não 2 pardais, mas muitos pardais. Percebe a diferença? Se 2 pardais têm um valor, imagine muitos pardais, e que nós valemos para Deus mais do que muitos pardais. Por isso que não tenhais medo. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Se Deus nos chama, como nós vimos no domingo passado, e nos envia, e é Ele, como nos lembra o profeta Jeremias, que é Ele que nos sustenta, por que nós temos medo? Por que será então? Nós não deveríamos ter medo se nós confiamos no Senhor. Se nós confiamos no Senhor, então nós não precisaríamos de ter medo das coisas. Aí eu volto ao início. Vocês lembram dos migrantes, que para vencer obstáculos a priori, eles, sem medo, confiam em Deus, faz a sua oração e pé na estrada. Muda de vida e depois, quem sabe, um dia retorna, mesmo que seja para passear. Nunca vai esquecer da sua terra natal. Não vão. Ninguém. Os paranaenses que estão por esses cantos do Brasil, volta e meia estão lá. Os paulistas também, que estão no Paraná, eles retornam, vêm visitar, nunca vai esquecer a sua origem. Tem uma história, não sei se é verdade, mas diz que aonde se enterra o umbigo, você fica amando para todo sempre. Deve ser isso, né? Quem nasceu em São Paulo gosta de São Paulo, revira o Brasil inteiro, mas o seu coração está lá. E assim por diante. Em Araguari, né? Quem é de Araguari, volta e meia está lá. Quem é de Uberlândia, que vai pelos cantos do mundo, voltam para Uberlândia. E assim sucessivamente. Sem medo. Quanto mais nós confiamos naquele que nos faz ser nós mesmos, Deus, que se revela em Jesus. Que nós possamos, meus queridos, confiar mais naquele que nos proporciona não ter medo, porque Ele está conosco. Que Deus nos ajude, que ajude a cada um de vocês
a não ter medo. Que o Senhor seja aquele que orienta, que está sempre do lado, ajudando-o nas dificuldades da vida. Não tenhais medo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, você que reza conosco da sua casa, faça este momento um momento de prece, porque a palavra de Deus se faz oração, se faz prece. E a nossa resposta será: atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, vós que nos garantistes vossa presença nas dificuldades, defendei a Igreja do medo, do desânimo e da acomodação. Nós os suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que derramais vossa graça sobre as pessoas de boa vontade, tornai as autoridades comprometidas com a verdade e a justiça. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos exortastes a não ter medo, concedei força e perseverança aos que sofrem perseguição e tornai vigilantes os acomodados. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, Pelo vosso imenso amor. Vós que nos destes comemorar este dia favorável, concedei que nossa fé não esmoreça diante das dificuldades na vivência do Evangelho. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos concedeis comemorar este Dia Nacional do Migrante, favorecei a acolhida das pessoas que buscam vida melhor em outras regiões. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Dentro da festa de São João Batista, vamos cantar neste momento a ladainha de São João Batista. Quem tem o livrinho está acompanhando na página 3. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de
intercedei por nós. Precursor do Salvador, Rogai por nós. preparador dos caminhos do Senhor, Rogai por nós. voz que clama no deserto, Rogai por nós. indicador do Cordeiro de Deus, Intercedei por nós. profeta do Altíssimo, Rogai por nós. profeta das nações, Rogai por nós. profeta da justiça, Rogai por nós. era mais que profeta, Intercedei por nós. testemunho da luz, Rogai por nós. testemunho da verdade, Rogai por nós. amante da penitência, Rogai por nós. indigno de desatar-lhe as sandálias, Intercedei por nós. anunciador do batismo definitivo, Rogai por nós. batizador do próprio autor do batismo, Rogai por nós. defensor da família e do matrimônio, Rogai por nós. santo mártir da justiça e da verdade, Intercedei por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, para Senhor. que nos livreis de todo mal, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo pecado, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis da morte eterna, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa encarnação, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa ressurreição, Ouvi-nos, Senhor. pela efusão do Espírito Santo, Ouvi-nos, Senhor. apesar de nossos pecados, Ouvi-nos, Senhor. Jesus Filho de Deus vivo, Ouvi-nos, Senhor. Cristo ouvimos, Cristo, ouvi-nos. Cristo atendemos, Cristo, atendei-nos. Acolhei, ó Deus, as preces de vossos filhos e filhas reunidos em assembleia em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento do ofertório, irmãos e irmãs, diante da impossibilidade por causa desta pandemia, diante do isolamento social, convido a você, numa oportunidade, visite a sua paróquia, a sua comunidade e leve a sua ajuda, a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo também, porque a igreja, ela tem as suas despesas. Então vá lá e ajude, em qualquer lugar onde você nos ouve e participa conosco. E aqui vamos oferecer a cada um dos paroquianos aqui das comunidades Santa Luzia, São Sebastião e aqui da Matriz, vamos ofertar o pão e o vinho e também todos os nossos dons.
sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade, da justiça, pão da vida, pão do céu, te ofertamos porque tudo é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, Trabalhar o pão, celebrar o pão, pois celebrar o pão e consagrar e comungar o pão. trabalhar o pão, Trabalhar o pão, celebrar o pão, pois celebrar o pão oferecer e consagrar e comungar o pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceareira. Por isso que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Paulo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos, São João Batista, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida, na vossa amizade. Lembramos o 7º dia de Anderson Ramos da Silva. Lembremos também dos nossos entes queridos. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com muita fé e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Tende piedade e dade de nós. Cordeiro de Deus, que
piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quando Jesus nos diz, não tenhas medo, e neste momento de comunhão, Ele fala para você também, não tenha medo de perder a fé, de dizer que não aguenta mais, porque está difícil. Tenha confiança. Muitas vezes, a distância nos faz aproximar mais ainda. Que este momento de comunhão seja uma aproximação sua com Jesus espiritualmente. Que você que reza conosco aqui neste momento, estando em casa ou estando aqui, tenha sempre isso no coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem aos poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada te prender. Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O banquete da festa de uns povos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra colocar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, deveis lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Salmo 144, 15. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração a São João Batista. Ó glorioso São João Batista, padroeiro de nossa paróquia, vós que estivestes como missão de profeta, preparar os caminhos do Senhor, vós que apontastes Jesus Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo, como sendo o maior dentre os nascidos de mulher, pedimos a vossa proteção às nossas comunidades, à nossa cidade e principalmente sobre as nossas famílias. Ajudai-nos a ser fiéis e perseverantes na nossa missão, defendendo como vós a causa do reino, e que após a nossa peregrinação terrena possamos convosco participar da glória eterna. Amém. São João Batista, rogai por nós. E abençoai as nossas famílias. São João Batista, rogai por nós e abençoai as nossas famílias. São João Batista, rogai por nós e abençoai as nossas famílias. Viva São João Batista! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Eu queria ouvir vocês de casa gritar, né? Muito bem. Eu quero falar um negócio que eu escutei de manhã, depois da missa. De manhã, a gente conversando e será que tem coragem de falar? Mas eu vou ter que falar. Sabe, eu estava pensando, viu, Alessandre, o ano passado tivemos a festa, né, social, muita gente disse que foi ótima, etc. Mas aí veio a pergunta de manhã. E quando nós doamos para a igreja, comprando os quitutes.
né? Porque a gente não vai dizer que foi uma doação para a igreja, né? Aí veio essa pergunta, né? O Vanderlei é prova disso, estava ali. Aí veio justamente isso, e eu estou partilhando com vocês aqui, né, os colaboradores desta noite, e você que está em casa. Quanto você doou na festa do ano passado, comprando os quitutes? De certa forma, você estava ajudando. Quem sabe ele veio, né? Pelo menos a metade. A festa não vai ficar tão em branco assim. Para ajudar, nós fizemos um pequeno envelope para você fazer a sua doação espontânea. Só se quiser, né? Essa semana o comércio está fechado, somente o essencial. Né? A secretaria vai ficar aberta. Lá também, né? As secretarias ficam abertas, não tem como, né? E a igreja vai ficar aberta para você fazer a sua oração. Pode, lá na porta da igreja, a igreja aberta, o envelope vai estar lá e você pode fazer a sua doação na secretaria, que vai ficar aberta de 13 às 18 horas, a de segunda a sexta-feira. Claro, e aqui eu coloco, uso de máscara facial e álcool em gel, isso é obrigatório. Né? Tem álcool na porta da igreja, né? A máscara a gente não fornece, infelizmente, mas você já é uma coisa bem particular, né? Que não pode ser dividida nem com o marido, nem com a esposa, nem com ninguém, nem com o filho, nem com o irmão, não. E se for sair, use-a, por favor. Né? A gente está protegendo a nós e ao irmão também. Isso deveria ser usado nos ônibus, nos comércios, né, que mexe com dinheiro e tudo mais. Isso veio agora. Temos que ter cuidado. Né? Em Uberlândia, amanhã, a partir de amanhã, nós vamos ter. Não é para ficar zambetando, passeando para cima e para baixo, não. Só o essencial. Vou sair só o essencial mesmo. Tá bom? Que vocês em casa e vocês aqui tenham uma excelente noite, uma semana maravilhosa. Amanhã nos encontraremos aqui às 19 horas com a novena, né, o 8º dia. O 8º dia já está acabando. E tão desse jeito que nós, olha como é que está a imagem, nós nem colocamos nada diante da situação toda, né? Vamos ver se a gente consegue, mas nem vai dar certo, né? Porque as coisas devem estar tudo fechado, né? Mas quem sabe a gente ainda consegue alguns raminhos para colocar ali para ficar bonitinho na quarta-feira, né? Ok? Às vezes uma orquídea. São João Batista merece uma orquídea, não merece? Então tá bom. O padre hoje está pidão, né? Que vocês também aqui tenham uma excelente semana e um restinho de domingo maravilhoso ainda com a família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A você que está em casa, permaneça em casa, que o Senhor permaneça convosco. E a vocês aqui, uma boa noite, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia lá na Judéia, um homem chamado João clamava no deserto que era urgente a conversão. Clamava no deserto que era urgente a conversão. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista
Batista anunciou o Salvador. João denunciava os crimes a todos, ao rei, ao plebeu, dizendo que o Messias traz justiça ao reino seu, dizendo que o Messias traz justiça ao reino seu. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador. Porque João Batista anunciou o Salvador.